Muito bem, pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando as nossas conversas, né? Vou projetar aqui, certo? Alguém pediu para entrar, será? Pediu, a Lúcia. Opa, Lúcia, deu certo? Agora? Muito bem, pessoal, boa noite novamente, reiniciando aí as nossas discussões, tá bom? A gente vem nesses dias discutindo as sociedades empresariais, certo? E quais as sociedades, qual é a base das discussões sobre a sociedade empresarial? Uma das bases, logicamente, que nós estamos discutindo e debatendo é a possibilidade dela ser personificada ou não personificada. Então, a gente já vem debatendo isso de forma bastante exaustiva esses dias, né? E a gente observou que a sociedade ela adquire a sua personalidade jurídica com a inscrição, certo? E nesse contexto, a gente já viu aí quais são as sociedades não personificadas? Sociedade em comum, sociedade em conta de participação, e nós iniciamos as discussões da sociedade personificada, ou seja, a que tem registro propriamente dito. Aqui tem registro propriamente dito, certo? Ok, Isaías? Nós vimos, então, a sociedade simples, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, e aí a gente ficou nas discussões da sociedade limitada para partir para a sociedade anônima. Então, nós ficamos exatamente neste ponto aqui. Deixa eu pegar aqui meu giz, do tempo do giz, né? Nós ficamos aqui, logicamente, neste ponto aqui, certo? Pegar aqui uma caneta azul vermelha. Nós ficamos aqui da sociedade anônima, certo? Vou apagar para facilitar aqui as nossas discussões. Olha o microfone aí ligado. Então, pessoal, nós estamos tratando das sociedades que têm registro, ou seja, são sociedades personificadas, tá bom? Personificadas. A gente vem discutindo da sociedade anônima, sociedade limitada. No entanto, a aula seguinte ela vai tratar especificamente das características da sociedade limitada. O que é que eu gostaria que nós fizéssemos? Que a gente aprofundasse um pouco as sociedades limitadas, certo? Exatamente discutindo essas características mais específicas, né? Que já seria relativa à nossa aula seguinte, que seria um outro dia só para a limitada e o contrato social. Certo? Nós vamos discutir somente até esse conteúdo, não vamos dar conteúdo novo até a nossa AV1. Vocês sabem que segunda e terça é feriado, né? Não teremos aula, certo? Então, o nosso próximo encontro será somente na quinta-feira. E o que é que nós vamos fazer na quinta-feira? Nós vamos apenas tirar dúvidas e eu vou trazer aquelas atividadezinhas, né? Que eu posto aqui na hora aqui. E vocês, então, respondem aqui e a gente debate. É o que a gente vai fazer na próxima quinta-feira. Bom, pelo calendário, a coordenação informou que não tem aula segunda e terça, pessoal. Já não tinha. Quinta-feira não é feriado, né? Dia 21 de abril, né? E aí, na segunda-feira, chama pedágio de horários, etc e tal, e não terá, certo? Então, pessoal, a sociedade limitada. Qual é a primeira característica da sociedade limitada? É que ela é registrada, logicamente. Ou seja, ela tem uma personalidade jurídica. Ela tem CNPJ, certo? Isso aí é indiscutível, né? Então, o que a gente traz de extremamente importante? É a inovação aí de setembro de 2019. Antes de 2019, antes de setembro, a sociedade limitada era constituída por, no mínimo, 2 sócios antes, né? Com atividade industrial e comercial.
né? Onde podia e pode explorar também a atividade de prestação de serviços, certo? No entanto, nós tivemos aí a lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, onde ela alterou de forma significativa a constituição desse tipo de sociedade limitada. Então, ela alterou o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, onde estabelece, do artigo 1052, onde estabelece que a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Uma ou mais pessoas, certo? Então, a sociedade limitada poderá ser constituída por uma ou mais pessoas. Isto é uma inovação, isto é extremamente importante, porque vem até eu não digo desestimular, mas vem fazer com que as pessoas optem por este tipo de sociedade, não pela EIRELI, que é aquela sociedade limitada também, é um tipo de sociedade limitada, entre aspas, com uma pessoa que existia, né? Existe ainda, certo? A EIRELI, ela é uma sociedade limitada com uma pessoa, logicamente. E isso foi uma alteração da lei em 2011, a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI ou EIRELI, ela acrescentou o artigo 980A no Código Civil e criou um tipo de empresa. E esse tipo de empresa ele foi criado pela Lei 12.441, de agosto de 2011, certo? Onde possibilitava o empresário instituir uma empresa com uma pessoa, né? Claro que com a proteção da responsabilidade limitada, a responsabilidade dele é limitada ao capital que ele investiu, certo? É limitada a esse capital que ele investiu, certo? E há a separação do patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio da pessoa física. A EIRELI separa, certo? Logicamente igual à sociedade limitada, certo? Essa EIRELI do artigo 980A diz que, claro, permite que uma única pessoa física seja titular de todo o capital dessa empresa. Esse capital não poderá ser inferior a 100 salários mínimos, certo? O capital e a verba que garante ao empreendedor a compra de maquinário, etc, tal, certo? E o pagamento do aluguel e o pagamento dos seus colaboradores, certo? O que a gente observa com essa alteração aí da sociedade limitada? É que, logicamente, que a sociedade limitada, meus queridos e queridas, ele não tem uma limitação como tem um mínimo de valor para você abrir, para você constituir. Não há um mínimo, né, de valor. Ou seja, a EIRELI, você tinha que ter obrigatoriamente, no mínimo, 100 salários mínimos. A EIRELI não. A limitada não. A limitada não. Isso quer dizer que os empreendedores aí da sala, né, que querem criar, por exemplo, uma sociedade limitada, né, poderá ser criado com uma pessoa, vai ter somente uma cota de um único valor. A regra diz que, como característica da sociedade limitada, é que a responsabilidade, ou seja, a minha responsabilidade social, responsabilidade com dívidas, responsabilidade com tudo da empresa, é restrito somente ao capital. Se é uma empresa de 100 mil reais, então, esse 100 mil reais é que vai responder pelas obrigações sociais da empresa, logicamente. Ou seja, separa o meu patrimônio pessoal. Esta é a regra, doutor e doutora, esta é a regra. Calma lá, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, certo? Esta é a regra, ok? Então, logicamente que há uma solidariedade. Como assim? O que é solidariedade desse ponto de vista empresarial? É que, por exemplo, se você tem uma empresa que você quer criar
100 mil reais, são 5 sócios, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. Isso quer dizer que um único sócio, ele se responsabiliza por todos os 100 mil reais. Se um dos sócios não fizer, evidentemente, o crédito do valor para criar a empresa, os outros sócios vão ter que arcar com esse crédito para constituir a empresa, logicamente, certo? Isso é a chamada solidariedade, né? E a questão de ser limitada ou ilimitada, vou olhar aqui que temos uma pergunta, ou não. Repete isso, Bertier. Bertier perguntou, repetir, certo? Então, vou repetir. Alguém querendo entrar? Bora ver. Nájila. O que é que eu estou dizendo, Bertier e demais? Característica principal da sociedade limitada. A característica principal da sociedade limitada é que a responsabilidade do sócio é limitada ao capital que você está disponibilizando para criar esse tipo de empresa. Ou seja, se você quiser, hipoteticamente, criar uma empresa, 50 mil reais, hipoteticamente, 100 mil, 20 mil, não sei, certo? 50 mil reais. A responsabilidade, ela é limitada a este valor de 50 mil reais. Ou seja, a responsabilidade pelas dívidas da empresa, pelos compromissos, pelos direitos e obrigações da empresa, está vinculado ao patrimônio e, logicamente, aos 50 mil reais. Logicamente, né? O 50 mil reais é para comprar patrimônio, para poder movimentar, logicamente, a empresa. A empresa ela tem um patrimônio de, aspas, 50 mil reais para começar, hipoteticamente, certo? Então, é restrito a isso aí, certo? Restrito a isso aí. Quando eu falo de solidariedade, digamos que você tenha na sociedade limitada 3 sócios. E cada um foi dividido o valor para poder criar a empresa. Quando eu falo solidariedade, é que um responde por tudo. Caso algum dos sócios não acredite o valor para integralizar, vocês estão vendo isso, integralização, lá com a nossa competente Liz, se um dos sócios não acreditar, os outros vão ter que arcar com a parte dele. Essa é chamada solidariedade. Solidariedade e responsabilidade limitada, no caso aí da sociedade limitada, certo? Esta é a regra, mas o que eu estou dizendo é que vamos devagar com a dor que o santo é de barro, certo? O santo é de barro, porque se você tiver uma gestão fraudulenta, temerária, que prejudica credores, que prejudicou os colaboradores no final e a empresa vai falir, se ficar comprovado isso, é possível ocorrer a chamada desconsideração da pessoa jurídica. Como assim? Para que o patrimônio pessoal deste dono desta empresa venha responder pelas dívidas da empresa. Mas isto são as exceções. Entendeu, Bertier? Entendeu, pessoal? Certo? Então, a gente está tratando das características da sociedade limitada, certo? E vamos aprofundar mais ainda. Como eu disse para vocês, né? Havia sido criada em 2011 um tipo de sociedade que tinha estas feições, que tinha estas mesmas, em parte, feições do que ocorreu agora em setembro de 2019. E qual era esse tipo? Era a possibilidade de uma única pessoa, Vou responder isso para vocês aí, já. Então, em 2011, foi criado uma espécie, um tipo de empresa, que o nome era Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI. Acrescentou o artigo 980-A, certo? Ou seja, esse tipo de empresa tem as características da sociedade limitada. O capital é limitado, etc. Tal. O que era esse tipo de empresa? Esse tipo de empresa do 980-A, do artigo 980-A, era uma sociedade de uma única pessoa. Só que ela tinha exigências para a EIRELI ou EIRELI, como queira chamar. Tinha exigências. E qual era a exigência? Uma delas é que você tinha que ter um capital de, no mínimo, 100 salários mínimos.
O que aconteceu agora em 2019 com esta lei aí, que alterou e acrescentou parágrafo 1º e 2º no artigo 1052 da sociedade limitada, certo? Foi a lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, Lei da Liberdade Econômica. Ela diz que a sociedade limitada agora pode ser constituída por um ou mais pessoas. Então, ela criou exatamente isto, né? Ela criou exatamente isso. Foi o artigo 1052. Artigo 1052. Então, pessoal, ocorreu essa alteração. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. O que é que acontece aí, pessoal? Ora, a exigência da EIRELI de, no mínimo, 100 salário mínimo, caiu por terra. Porque agora eu sozinho posso criar uma empresa, ser sócio somente dela, independente do capital. Com toda certeza, Alisson. A EIRELI existe, mas digamos que você não tenha 100 salários mínimos. Então, você não quer ter sócios. Você não quer ter sócios. E você quer ter a possibilidade, evidentemente, de trabalhar com atividade industrial ou comercial ou de prestação de serviço, certo? Então, você vai criar uma sociedade limitada com uma única pessoa. A questão, às vezes, sim, mas e por que eu vou... Qual a vantagem de ter 2, 3, 4, 5 sócios? Era por causa da questão financeira, de você ter poder financeiro para poder fazer frente, para poder você criar uma empresa, uma indústria, por exemplo. Você pode criar uma indústria hoje em dia com uma única pessoa. Olha só que coisa interessante. Um capital aí de 20 mil reais, 50 mil reais, uma sociedade limitada com uma pessoa. Certo? Vou responder, Isaías. Certo? Então, só porque eu vi ali a deixa do Alisson, que estava dentro do que eu falei. Certo? Então, é isso que vai acontecer, Alisson e demais colegas. Haverá um desestímulo para criar a EIRELI, certo? Eu estou prevendo isso. Por quê? Por causa das situações que eu falei para vocês, né? Das exigências da EIRELI. Tenho certeza que vocês já viram, por exemplo, esse pessoal que faz transporte de Topic, não sei o que, EIRELI, porque era enquadrado nesse tipo de empresa. Eu já vi. O pessoal que tem Topic cria uma empresa. Por que eles quiseram criar uma empresa EIRELI, com no mínimo 100 salário mínimo, de topiqueiro, para fazer transporte, etc, de pessoas? Por quê? Porque, por exemplo, elas tinham que fazer frente a licitações, por exemplo, as licitações para transporte de pessoas. Você tem que ter um capital, certo? O MEI não pode, pessoal. O MEI não pode. Não pode criar um tipo de atividade dessa. O MEI não pode fazer uma atividade dessa. Por quê? Porque vai além dos requisitos do MEI, que deve ter um faturamento de 80 a 90 mil por ano. Então, o porte da empresa, pessoal, a capacidade de negociação, aquilo que tu pretendes para a tua empresa, que tu queres empreender, é que vai ditar o tipo de empresa, de sociedade, certo? Voltando aqui para o Isaías, onde ele pergunta se o patrimônio pessoal estiver no nome do titular da empresa. Isso se o patrimônio estiver... Olha que pergunta inteligente, e eu creio que é a dúvida de muitos de vocês aí, certo? O que o Isaías perguntou foi o seguinte: ora, eu vou criar uma empresa, uma sociedade limitada, da seguinte forma, ou um sócio, não importa, um sócio, 2 sócios, 3 sócios, 4, 5, não importa, certo? Características principais da sociedade limitada. A minha responsabilidade financeira de dívida, direitos e obrigações é
limitada, como o próprio nome diz, ao capital que foi subscrito. Criei uma empresa por R$ 500 mil. Pronto. 100 reais. R$ 500. Sei lá. R$ 5 mil, hipoteticamente. R$ 10 mil. Tanto faz. Certo? A minha responsabilidade é vinculada a esse valor que eu criei. Ok. Solidária, já expliquei para vocês. Aí o Isaías diz assim, aí eu fui e disse o seguinte, não responde o patrimônio pessoal das pessoas, não responde, certo? É uma grande característica dessa. No entanto, desde que o gestor da empresa limitada não tenha uma gestão temerária. O que é uma gestão temerária? É uma gestão fraudulenta, que causa muito riscos, prejuízo. Isso prejudicou credores, prejudicou os colaboradores, a empresa vai falir. Então, não tem como pagar os colaboradores, né, os empregados da empresa. E aí eu disse, se a gestão for nesse viés e ficar comprovado que essa gestão foi, aspas, fraudulenta, então é possível ter a chamada desconsideração da pessoa jurídica da empresa. E o que é isso? Já está previsto no Código Civil, antigamente era apenas um entendimento doutrinário, falei de fontes do direito para vocês, havia uma interpretação antes do Código Civil de 2002 de que era cabível a desconsideração da pessoa jurídica para que o patrimônio pessoal deste gestor venha para pagar as dívidas sociais da empresa, certo? Era um entendimento doutrinário, etc. Olha que eu falei de fontes do direito para vocês, olha só, né? Só que este tipo de situação está previsto no Código Civil de 2002, certo? E aí o Isaías, inteligentemente, perguntou o seguinte, certo, eu vou ler, isso se o patrimônio pessoal se os patrimônios pessoais estiver no nome do titular da empresa. Isaías, depende. Depende, Isaías. E demais colegas. Depende por quê? E eu vou lhe dizer agora para vocês. Luciano, dono de uma empresa dessa sociedade limitada, de uma pessoa. Eu fui irresponsável, causei um prejuízo na empresa. Nesse período antes, eu tirei todo o patrimônio meu, do meu nome, coloquei no nome de terceiros. Né? Comprei barco, comprei avião, certo? Comprei mansões, ilhas, certo? Mas não está nada no meu nome, certo? E eu fui, então a empresa faliu. A empresa quebrou, certo? Ficou comprovado que foi uma gestão fraudulenta minha. A responsabilidade é minha. Aí ocorreu a desconsideração da pessoa jurídica e a justiça foi atrás, Isaías e demais colegas, do meu patrimônio pessoal. Quando a gente pede para vasculhar o patrimônio pessoal de alguém, cadê o Luciano? Está aí conectado? A gente pede que o juiz oficie o cartório, primeiro, o cartório de registro de imóveis da cidade e das cidades vizinhas, para saber se existe algum imóvel, algum patrimônio, algum bem imóvel no nome de Luciano. Luciano teve uma gestão fraudulenta, os credores e os colaboradores pediram a desconsideração dessa pessoa, dessa sociedade limitada que Luciano era dono, e aí a justiça deferiu, né? Então, vai buscar o meu patrimônio pessoal. Aí, a gente pede logo de imediato várias situações, para que seja oficiado. Cartório de registro de imóvel, Detran, todos os bancos via Banco Central. O juiz entra no Banco Central, pessoal, ele busca até a alma da pessoa. Se ele tiver algum CPF com conta aberta no inferno da pedra, ele vai encontrar. Não tem como. CPF bateu, morreu Maria Preá, como diz o ditado. Vasculhou tudo, não mandaram lá para o cartório de que Luciano trabalha,
meu xará aí, e ele fez a busca lá pelo meu CPF, não encontrou, foi nada no meu nome. Encontrou, foi nada no meu nome. Nenhuma conta bancária, nada no meu nome. Aí, meu caro Isaías, no entanto, por suposto, sem embargo, existe, meus queridos, a chamada riqueza aparente, viu, Isaías? Como assim riqueza aparente? Ora, senhor doutor, Luciano não tem nada no nome. Luciano, eu, não é tu não, viu, Luciano? Eu é que fui fraudulento nessa empresa. É, a chamada riqueza aparente, doutor. Como assim? Luciano, amor, Esmeralda, não tem nada no nome dele, quebrou a empresa, deixou todos os colaboradores no prejuízo, sem receber seus salários e os seus direitos trabalhistas, os credores todos quebrados, e Luciano, bonito, maravilhoso, Luciano Esmeralda, bonito, maravilhoso, andando de avião, de helicóptero na ilha e postando as fotos no Facebook, no Instagram, né? Cuidado com o Facebook e Instagram, doutor e doutora. Facebook, Instagram, tá. Os credores e os empregados da empresa bateram as fotos tudo e disse, ó, senhor juiz, tá aqui, senhor juiz. Como é que Luciano diz, procurou no cartório de registro de imóvel, no banco, não tem nada, e como é que agora ele está vivendo no luxo? Como é isso? Essa, pessoal, é a chamada riqueza. Estava na ilha também, exatamente, dona Sara. Com essa chamada riqueza aparente. Sabe o que é que o juiz vai mandar fazer, doutor Isaías e demais colegas? Vai buscar esse patrimônio todinho. A ilha, avião, tal e tudo. Está no nome de quem? Está no nome de fulaninha de tal. Fulaninha de tal. Explique de onde é que você tirou dinheiro para comprar esse avião aí. Não, você vai ter que dizer para o juiz agora, doutor. Porque se você me disser a riqueza aparente, o juiz vai mandar busca e apreensão de tudo que está no nome de outras pessoas, se ela não comprovar a origem lícita da compra do avião da ilha, não sei o quê, vai ficar comprovado que pertence a Luciano Esmeralda. E aí vai ser arrestado, chama-se arresto. Não é não, Luciano, aí, meu xará? Vai ser, haver um arresto de todo esse patrimônio para pagar as dívidas, entendeu? Isso acontece mesmo, a justiça manda direto um ofício para lá para fazer. Exatamente. Eu até pedi já um para o seu, vai chegar lá. Mas é outra coisa. É de outra situação. Certo? Então, então é chamada riqueza aparente, entendeu, meu caro Isaías? Isso é muito, muito danado. Professor, voltando um pouco sobre a Ireli, por que ela ainda existe? Ela existe porque na verdade, peraí, Alisson, eu volto já para o Alisson. A maioria dos grandes empresários, sendo os patrimônios pessoais, são no nome deles. Exatamente, mas isso não quer dizer também muita coisa, não. Ah, Sara, aí bote Zé Mané aí para Zé Mané lá do Pernambuco, gente boa. Bote Zé Mané aí para andar aí de tempo de ano e de trabalho de advogado, viu? Então é o seguinte, eu respondo já, viu, Alisson? Então, pessoal, essa é a riqueza aparente. Dá, viu? Dá para luxar assim. Agora, pessoal, eu posso só fazer uma parte aqui em uma outra situação que se aplica a mesma análise que eu estou falando para vocês? Eu posso só fazer essa mesma análise que eu estou fazendo para vocês em um outro contexto, só para vocês entenderem a seriedade disso aí? Sabe onde é que também a riqueza aparente também pega, pessoal? Sabe aonde? Pensão alimentícia, tá bom, doutores e doutoras? Pensão alimentícia. O camarada não tem nada no nome dele e tá lá luxando em toda festa cara, luxando, bebendo uísque, etc e tal. O juiz não vai querer nem saber. Ah, mas eu não tenho emprego, não tenho nada, não tenho conta bancária. Sim, tu não tem, camarada. Como é que tu não tem e tu tá luxando aí? Riqueza aparente. Então, o juiz vai botar quente nele também. Entenderam também onde é que se aplica a questão da riqueza aparente? Entendeu, pessoal? Então, isso, Isaías, é também com o objetivo de se esquivar do famoso imposto de renda. Mas é lógico, logicamente, né? Se você divide o patrimônio com várias pessoas, logicamente que vai ter uma redução também nisso aí. O nosso colega Arisson aqui, eu vou voltar aqui, Arisson. Professor, voltando um pouco sobre a Ireli, por que ela ainda existe?
Alisson, seguinte, só vou responder aqui o Alisson, pessoal. A Ireli existe, na verdade, existe um monte de tipos de empresa que alguns não são convenientes criar. Ela será mais um com o tempo que não será criada. Tá me entendendo? Não será criada. O que acontece aí é o seguinte, Alisson, eu entendo que com o tempo ela deixará de ser criada. Ela vai ela vai constar na legislação, ela vai constar na lei, certo? Mas, por exemplo, a gente não vê muito uma sociedade comandita por ações. Vou já explicar para vocês. Se cria-se mais sociedade anônima, tá me entendendo? E por aí vai. Alguns outros tipos de sociedade a gente não vê de forma comum, pessoal, de forma comum. Então, com o tempo, ela vai existir, Alisson, mas aí ela não vai ser agora. Vamos pela lógica. Quem vai criar uma sociedade Ireli, tendo que jogar logo lá sem salário mínimo, você pode criar uma limitada. Ah, eu não quero ter sócio. Só quem tem sócio já teve é que sabe o que é. Foi o que eu falei na outra aula para vocês. Eu já tive. Deus me livre e guarde, nunca mais na minha vida. Nunca mais. Ave Maria, isso é castigo ter sócio. Deus me livre. Então, seguinte, ninguém vai criar mais, Alisson. Deixa eu ver aqui. Trabalhei em uma empresa na qual declarou falência. Enquanto isso, o dono postando foto com um cavalo de pau. Exatamente. Mas não deu em nada. Mas aí você tem que botar o advogado no quente aí, rapaz. Tem que pegar quente. Mesmo se você tem ação trabalhista rodando mais de 5 anos, imagine que tem esse monte de dinheiro. Pois é. Se o cara for optando do Simples Nacional. Mas aí tem que ver aí com os contadores da vida aí, Isaías. No caso de um seguro, haja uma fraude para embolsar a indenização de seguro tipo um incêndio. Ah, isso acontece também, Ivanildo, demais. Ela vai ter que comprovar que evidentemente, houve a fraude, ela vai acompanhar as investigações policiais, certo? Ela vai colocar as perícias privadas dela a comprovar que houve, que foi um fato inesperado ou foi fraude. Então, isso é um longo percurso, Ivanildo, é bem complexo, certo? Então, pessoal, aprofundando aqui, vamos adiantar aqui, aprofundando aqui sociedade limitada, né, como eu disse para vocês, qual é as principais características da sociedade limitada? Principais características da sociedade limitada. Por exemplo, conselho fiscal. A formação de um conselho fiscal ele é opcional na sociedade limitada. Você não é obrigado a criar um conselho fiscal, né, que é importante porque serve como um mecanismo de gerenciamento das ações da empresa, né? A responsabilidade do sócio, eu já falei para vocês, é limitada e restrita, né? É um modelo de sociedade comum, mais comum no Brasil, certo? O capital subscrito não for totalmente quitado, os outros sócios vão responder, né? É a chamada limitação, ou solidariedade, certo? Só um minutinho, pessoal, certo? Prejuízo. Caso haja prejuízo para o capital da empresa, é proibida a retirada ou distribuição dos lucros para os sócios, né? O objetivo disso maior dessa sociedade limitada é garantir a estabilidade e o bom funcionamento da organização, certo? Um sócio pode ser excluído de uma sociedade limitada em duas situações. Caso não pague o valor acordado do contrato social, por exemplo, aquele valor da cota, né? Ou quando ele coloca em perigo a existência e o funcionamento da empresa, né? Como a quebra de um contrato, de alguma cláusula, isso ocorre, né? Além dessas características que eu falei para vocês, da sociedade limitada, existem outros fatores relevantes, né? Por exemplo, apesar de a responsabilidade de cada sócio ser proporcional ao investimento, né, todos os sócios respondem pelo capital total, né? E aí, como exemplo, por exemplo, 2 sócios investiram 100 mil reais, né? Digamos que o segundo somente 5 mil, né? No caso de débitos com o Estado ou com o terceiro, ambos têm a responsabilidade sobre o capital total, né? Ou seja, o capital total dessa empresa, digamos, 105 mil reais. Um sócio respondeu
apenas integralizou 100 mil e o outro apenas 5 mil. A responsabilidade de direitos e obrigações pertence a todos eles vão responder, né? Outros pontos, pessoal, sobre a sociedade limitada, que a gente deve observar é o seguinte: os sócios sempre devem atuar de maneira integrada para que a empresa alcance o bom desempenho, isso é importante. Nenhum sócio, pessoal, pode tirar dinheiro do caixa da empresa para cobrir despesas pessoais. Isso não deve acontecer com empresa nenhuma, né? Ou de qualquer outra origem que não as contas da própria organização. É o chamado respeito à autonomia da empresa, os valores, o sócio vai tirar o prolabore, né? O prolabore. E muitos preferem não tirar o prolabore, tá bom, senhores contadores? Né? Porque prolabore vai implicar aí a cobrança de prolabore é salário, a cobrança da tributação. Se ultrapassar o teto do imposto de renda, se ultrapassar e alcançar o fato gerador da obrigação tributária, imposto de renda. E as outras obrigações, INSS, etc. Muitos querem tirar apenas que ocorra nesse tipo de sociedade a distribuição dos lucros, porque aí não incide uma série de tributos, né? Mas aí os nossos contadores é que estão experts nesse negócio aí, né? Uma vez estabelecida a sociedade limitada, entre os membros e as responsabilidades deles, né? O estabelecimento, né, desta sociedade adquire um autogerenciamento, né? Ou seja, qualquer gasto efetuado após a formação da sociedade é de responsabilidade da empresa, não dos sócios, né? Não do sócio. Sobre a questão da remuneração, capital e lucros, né? A remuneração de cada sócio, assim como a responsabilidade, varia de acordo com o pessoal de investimento, né? Que cada um realizou, então vai ser proporcional, logicamente, né? Claro. Né? O capital social da organização é subdividido em cotas, como eu falei para vocês, certo? E desde que autorizado pelo acordo entre os sócios, estabelecido no contrato social, é de responsabilidade do sócio, evidentemente, repor a reposição dos lucros e quantias retiradas do capital da empresa. Se você tirar o capital da empresa, você tem que realmente manter a liquidez da empresa, certo? É possível contratar um administrador, olha aí, senhores administradores, para a sociedade limitada, certo? Isso é possível também, certo? E falei para vocês sobre a Ireli, né? Pessoal, temos uma discussão voltada para a sociedade limitada que diz respeito ao contrato social, né? E o que é o contrato social? O contrato social é o que cria a organização. Então, contrato social no direito é o contrato que os sócios assinam ou assumem mediante a formação de uma nova sociedade ou empresa. Então, no caso de uma sociedade já existente, a pessoa física ou pessoa jurídica interessada em participar pode assinar um contrato para filiar-se a ela, logicamente. Então, o contrato social, ou o estatuto social, ou o ato de constituição, certo, pessoal? Trata de uma maneira segura de conseguir uma boa colaboração dos acionistas, né, e de definir a porcentagem de cada um. É esse contrato social, para o caso das sociedades personificadas, que vai ser levado a registro, certo? Então, o contrato social, ele assegura aos sócios que o capital da empresa seja utilizado de forma correta na organização. Certo, pessoal? Então, pessoal, em linhas gerais, a sociedade limitada é uma sociedade interessante, uma sociedade que possibilita, eu creio que muitos vão criá-la, certo? Muitos vão criar, porque eu creio, respondendo aí a um dos colegas, que haverá uma redução na criação da EIRELI, porque a EIRELI surgiu exatamente no sentido de que a pessoa não queria ter sócios, né, logicamente, e aí vem, evidentemente, a sociedade limitada.
Contrato verbal entre empresa, no que diz respeito à sua constituição e o registro, não é possível registrar um contrato, logicamente, digamos que assim, criei uma empresa, não, ela vai ter que ser escrita para você registrar, para o registro na junta comercial, você precisa, evidentemente, do contrato físico, certo, Lúcia? O que pode acontecer aí, Lúcia, é um contrato verbal no sentido da prestação de algum serviço ou da entrega de algum produto ou alguma mercadoria. Você pode fazer uma solicitação, né, e hoje em dia é possível até por telefone, fica gravado tudo isso, e isso é considerado um contrato verbal. Logicamente que seria mais nesse sentido. Mas no que toca ao seu registro, nós devemos ter a formalização. A formalização para que ocorra a emissão do registro, no caso, pela junta comercial, e, posteriormente, a emissão dos CNPJs e demais. Certo? Pronto, é possível sim no sentido da prestação de serviço. O que é que eu recomendo como jurista, né? Que sempre guarde e-mails, guarde, de alguma forma, provas para comprovar esse vínculo, certo? É muito importante a comprovação desse vínculo, porque a partir daí, evidentemente, aqui você poderá pedir a execução e por aí vai, certo? Mas é perfeitamente possível, certo? Então, pessoal, partindo aqui para a nossa sociedade anônima, ela é bem tranquila, certo? Há uma lei específica que trata da sociedade anônima, é a Lei 6404 de 76, né? A grande característica da sociedade anônima é que ela é uma sociedade que pode ser de capital aberto ou de capital fechado. De capital aberto implica que ela terá suas ações na Bolsa de Valores, né? E aí temos várias companhias que são sociedade anônima, né? Uma outra característica dela, da sociedade anônima, pode ser formada por duas ou mais pessoas, certo? Através de um estatuto social. Olha só, pode ter uma sociedade anônima de duas pessoas, pessoal, certo? Então, é dividido por ações, certo? Você pode ter uma sociedade anônima fechada, pessoal, de duas pessoas, sem que abra, por exemplo, o grupo M. Dias Branco, né, eu acho que vocês souberam disso, eles abriram a sociedade deles na Bolsa de Valores, né? Então, transformou-se aí a sociedade de capital aberto, isso é controlado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, certo? Uma das grandes outras características da sociedade anônima é que é possível ter um administrador que não seja acionista. Então, é possível contratar um administrador para a sociedade anônima, isso é permitido pela lei das SAs, que chama, certo? Os dividendos, os valores que vão ganhar, evidentemente, vai depender da sua cota, né, da sua ação, certo? Então, a sociedade anônima é bem nesse sentido. Já entrando aqui, a grande diferença da sociedade anônima para a sociedade comandita por ações, elas duas são regidas pela lei das SAs que chama, né? Lei das SAs. Então, as duas são regidas pela lei das SAs. Então, só apagar aqui o quadro. Pela lei das sociedades anônimas. A vantagem, Isaías, é você captar recursos financeiros, Isaías. O grupo M. Dias Branco, acho que foi ele, o grupo M. Dias Branco. Ele queria crescer, queria abrir a empresa em vários outros locais, em vários outros países, e precisava de capital. Automaticamente ele abre os valores, ele subscreve, diz que tem 100 mil ações, cada ação valendo X valor. Ele abre na Bolsa de Valores, as pessoas compram, investem, esse dinheiro vai para a empresa e a empresa expande, a empresa cria novas filiais, novos empreendimentos. Certo? A grande vantagem é essa, certo? Ela chegou no limite que ele não conseguiu mais crescer com seu capital próprio, abre na Bolsa de Valores, logicamente vai ter que
e ter capital, vai ter que dividir os dividendos, logicamente, né? E por aí vai, né? Não, sociedade anônima, porque, Sara, por exemplo, uma sociedade anônima pode ter 1 milhão de pessoas. Não dá para saber quem são esses dois, por exemplo, 2 milhões de pessoas. Não dá para saber quem são os 2 milhões de pessoas, não é isso? Não dá para fazer uma reunião com 2 milhões de pessoas. Então, a própria estatuto que cria diz quem é que vai participar da sociedade, da assembleia, etc. e tal. Então, por isso que é sociedade anônima. Eu posso ser dono de um grupo como o M. Dias Branco e o grupo, o presidente, não nem saber quem eu sou. Então, eu sou sócio anônimo dessa empresa. Está me entendendo? Mas nesse sentido, certo? Pessoal, a grande diferença dessas duas aqui, todas duas aqui, a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações, é que, veja bem, esta daqui, a sociedade em comandita por ações, só quem pode gerenciar a empresa são os sócios, somente os sócios. A sociedade anônima, não. Aqui pode de fora, pode ser externo. Pode ser externo, certo? Mas na sociedade comandita por ações, somente os sócios. Qual é a questão aqui? É que estes sócios respondem, vou pegar aqui uma caneta azul verde, respondem de forma ilimitada. Isso quer dizer que o patrimônio pessoal já vai estar aqui vinculado às obrigações da sociedade comandita por ações. Por isso, respondendo a um colega aqui, quem foi que me perguntou sobre a questão da Eireli, por isso que não tem muitas empresas, não recordo de uma empresa que seja em sociedade em comandita por ações. Porque se você pode criar uma sociedade anônima, por que você vai criar uma sociedade em comandita por ações? Que, inclusive, seu patrimônio vai responder por tudo. Logicamente, isso, Alisson. Logicamente, existe, mas não é comum. Existe legalmente, mas não é comum na prática. É o que vai acontecer com a Eireli. Entendeu, Alisson? Então, pessoal, a grande diferença aí, uma grande diferença entre a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações em função do administrador, né? Em razão da administração, encontra-se na forma de eleger o administrador. Como assim? Na sociedade comandita por ações, como não existe também conselho administrativo, nem fiscal, olha só a diferença também. Como não existe conselho administrativo nem fiscal, logicamente, né? O seu administrador, ele tem essa responsabilidade ilimitada, ele é que controla tudo. E tem que ser um sócio, tem que ser um sócio da empresa, da sociedade comandita por ações, né? Então, na sociedade comandita por ações, também o administrador, ele é definido no ato de criação da sociedade, certo? Então, no ato que se cria a sociedade comandita por ações, é definido quem é o administrador, certo? E que deve ser um sócio. Já a sociedade anônima, é possível você ter um administrador através de uma votação, certo? Numa Assembleia Geral, que pode ser um administrador externo, certo? E por aí vai. O tempo da administração é ilimitado, certo? E por aí vai. Então, a grande diferença são essas entre as dois tipos de sociedades. Então, é a principal, né? Todas duas são por ações, certo? Todas duas são regidas pela lei das SAs, logicamente, tem um capítulo da lei das SAs que trata sobre a sociedade em comandita por ações, mas o principal é que o administrador da sociedade em comandita por ações tem que ser sócio e responde de forma ilimitadamente, ao contrário da sociedade anônima. E, em linhas gerais, é a principal característica delas, né? A sociedade cooperativa, pessoal, a sociedade cooperativa é dentro daquilo que vocês já entendem por cooperativa mesmo, né? Ela tem uma lei específica, é a Lei 5764 de 71, né? Por se tratar, logicamente,
de uma sociedade que faz parte do direito de empresa, por isso que o Código Civil, ele traz alguns pontos do artigo 1093 ao 1096, no entanto, ele apenas traz de forma bem pontual a sociedade cooperativa, a lei 5.764 de 71, 5.000, a lei específica, lei 5.764 de 71, certo? Vai disciplinar de forma detalhada como vai ser criada essa sociedade cooperativa, e a gente vê muito sociedade cooperativa dos transporte, não sei o que, é criado por dentro desses moldes, pessoal. Esta lei, ela estabelece... Pessoal, alguém ligou aí, pessoal? Pessoal, alguém está com o microfone ligado, pessoal. Foi isso que eu tinha pensado. Ok, pessoal. Pronto, pessoal, continuando aqui, que estava aqui uma interferência. Então, pessoal, essa sociedade cooperativa, né, tem uma lei especial que trata sobre ela, né, e o que é que, o principal, o que é que estabelece, né, o que seria exatamente? A sociedade cooperativa são pessoas que de forma comum, recíproca, se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro, tá, pessoal? A cooperativa, do ponto crucial dela é que não deve ter lucro, certo? As cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídicas próprias, de natureza civil, não podem sofrer falência, são constituídas para prestar serviços aos associados, né, e distingue das demais sociedades, né, exatamente por causa dessa característica. Ela serve para prestar serviço às outras pessoas, aos seus sócios, né, e que não pode ter lucro. A verdade é essa. A principal característica dela é que não pode haver lucro, logicamente, certo? Então, pode ter aí o serviço aí é abrangente, né, independente, né, então não há uma limitação do serviço, desde que ele seja lícito, né, desde que seja legal. Então, a sociedade cooperativa, nós temos aí como característica do principal, ela não tem objetivo de lucro, é a característica principal da sociedade cooperativa, certo? Pessoal, partindo aqui, eu estou de olho aqui no horário e também nas atividades de vocês, partindo aqui para a sociedade coligadas, né, em linhas gerais, pessoal, a sociedade coligada é você ter mais de uma empresa trabalhando conjuntamente. Em linhas gerais, a sociedade coligada é isso, né? Então, considera-se coligada, né, a sociedade que em suas relações de capital, elas podem ser controladas, filiadas ou de simples participação. E nós estamos tratando aqui, pessoal, das sociedades coligadas, aqui, ó, coligadas, certo? Então, as sociedades coligadas, pessoal, elas estão previstas no artigo 1097 do Código Civil, elas podem ser controladas, coligadas ou de simples participação. Quando é que ela é controlada? Quando uma empresa controla outra, em linhas gerais, certo? Quando é que ela é coligada ou filiada? É quando o capital, né, quando a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais do capital da ela sem controlá-la. Coligada é quando ela tem uma porcentagem do capital de outra empresa, certo? E
ela participa com 10% ou mais, sem ter mais de 50%, porque se ela tiver mais de 50% do capital da outra empresa, ela vai ser controlada. Então, coligada nesse sentido, de 10% até 50%, menos de 50%. E ela é uma sociedade de simples participação, cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital com direito a voto. Então, as características principais das sociedades coligadas são essas: controladas, coligadas ou de simples participação. Quando é que uma sociedade, uma empresa controla a outra? Quando ela tem a maioria dos votos de deliberação, ou seja, ela tem mais de 50% do capital social de outra empresa, ela controla a outra. Quando é que uma sociedade ela é coligada ou filiada? Quando ela possui da outra empresa 10% ou mais das cotas da propriedade daquela outra empresa, que não pode ultrapassar os 50%, porque se ultrapassar, ela vai controlar. E quando é que uma sociedade é de simples participação? É quando ela possui menos de 10% do capital social da outra empresa com direito a voto. Então, essas são as características principais da sociedade coligada, certo? Que não há nenhuma dificuldade, está lá no nosso material, certo? Nosso material. Para a gente finalizar rapidinho, pessoal, eu sei que vocês estão agoniados aí com o trabalho da professora Liz, da nossa querida Liz. Liquidação da sociedade. Quando é que ocorre a liquidação de uma sociedade? Logicamente que a liquidação é quando ela é dissolvida. Então, claro, a liquidação ela vai anteceder a extinção da sociedade. Porque a liquidação, pessoal, de uma sociedade é você buscar ver o ativo e o passivo, que vocês estão estudando aí com a professora Liz, e tentar zerá-lo. Certo? Você tem que liquidar o patrimônio para pagar todos os credores e os seus funcionários. Certo? Então, a liquidação, ela parte desse princípio, certo? Está lá no artigo 1102. Logicamente que essa é a principal característica dela, certo? A principal característica, certo? Claro que você pode liquidar ou dissolver uma sociedade total ou parcial. Você pode, tipo assim, liquidar um dos sócios quer sair da sociedade, então vai ocorrer uma liquidação parcial para saber quanto é que esse sócio vai retirar da empresa. Então, é possível ter essa liquidação parcial, certo? Então, esse é o tipo de liquidação. É a principal característica, pessoal. Eu estou querendo encerrar o nosso conteúdo hoje exatamente para a gente ficar somente nas dúvidas da aula seguinte e que será tranquilo. Pessoal, transformação é quando você, evidentemente, muda uma sociedade, altera ou modifica o seu tipo societário, aí ocorre, no caso, a transformação, ela independe da liquidação e da dissolução, ou seja, você transforma ela em um outro tipo de empresa, certo? A incorporação é quando uma empresa incorpora a outra, certo? Uma ou mais sociedades são absolvidas por outras, certo? A fusão ela ocorre quando as sociedades que vão se fundir, elas se extinguem para dar lugar à formação de uma nova sociedade. Então, ocorre a fusão nesse momento. Duas sociedades querem se fundir, então elas se extinguem, as denominações e tudo, para criar uma nova. E cisão de sociedade é a operação pela qual a companhia ela divide, né? Ela separa, ela divide em duas ou mais empresas, né? Acaba se extinguindo, logicamente. Existia uma empresa, logicamente, uma empresa A, e agora serão B e C. Então, há a cisão dessa em duas empresas. Então, ocorre a chamada cisão, certo? Em linhas gerais. Certo? Então, em linhas gerais, sobre a questão desse ponto, seria isso. Sobre a sociedade dependente de autorização, pessoal,
O grande ponto aqui é o seguinte, sociedade estrangeira, né, do estrangeiro, elas só funcionam no Brasil se tiver autorização do Poder Executivo, depois que passa por todas umas verificações. Quando a gente fala na questão da sociedade nacional, ela precisa de autorização? Sim, em algumas situações. Por exemplo, você sabe que as empresas que vão mexer com alimentos, ela precisa de autorização da vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária, logicamente, ela tem que dar a autorização para que essa empresa possa funcionar. Então, são as chamadas sociedades que dependem de autorização. Então, as sociedades que dependem de autorização, elas estão previstas lá no artigo 1123 e são nestes dois contextos. Quando for estrangeira, vai depender de autorização do Poder Executivo, logicamente, do Poder Executivo federal, e nacional em algumas circunstâncias, como, por exemplo, do Corpo de Bombeiro, que precisa, né, da vigilância sanitária, e por aí vai. Por exemplo, também, sociedade que depende de autorização, bem característico agora para vocês, a faculdade, as faculdades privadas, elas dependem de autorização do poder público, no caso de análise e avaliação do Ministério da Educação, onde vai, evidentemente, analisar todas as exigências, todos os requisitos, e vai autorizar o seu funcionamento, como é com a Universidade Unileão, logicamente. Então, são sociedades que existem, evidentemente, existe uma empresa criada, que é a mantenedora da faculdade, certo? E esta empresa, essa instituição, empresa ou instituição sem fins lucrativos, é possível também, ou algum tipo de sociedade, depende, certo? Que é mantenedora da faculdade, e evidentemente que depende de autorização, por exemplo, autorização do MEC, e aí todas são assim. Então, são sociedades dependentes de autorização, Pessoal, eu falei para vocês outro dia, mas só para reforçar, né, foi alguém que me perguntou, sobre essa questão, você não pretende ter sócio, né? Que você não quer ter sócio, você pode, evidentemente, ou criar uma IRELI, que aí teria que ter um capital de no mínimo 100 salários mínimos, ou agora uma sociedade limitada, logicamente, com um sócio só, você, ou você pode criar um MEI, né? E você já sabe da questão do MEI, né? As limitações de 80 a 90 salários mínimos, etc. Tal, certo? Então, é possível, então, que eu gostaria de dizer para vocês, que é possível, hoje em dia, nós termos uma sociedade, que eu costumo dizer, uma sociedade com uma única pessoa. Uma sociedade com uma única pessoa, é a verdade. Mas, pessoal, quais são os principais tipos de sociedades que existem no Brasil? Os principais tipos são a sociedade simples, né, que está dedicada à prestação de serviço, que eu falei para vocês, contador, advogado, etc. A sociedade limitada e a sociedade anônima. Esses são os três tipos de sociedade que a gente vê mais comuns no Brasil, né? Eu creio que a limitada vai aumentar mais ainda, por causa dessa particularidade. A IRELI estava aumentando, certo? Mas eu creio que haverá uma redução. Pessoal, nós encerramos aí, não se preocupe, nós vamos tirar todas as outras dúvidas. Na próxima quinta-feira, já que segunda não tem aula, nós vamos só tirar dúvidas, vai ser bem rápido, bem objetivo. Pronto, vou explicar agora, Regina. Exatamente, era isso que eu estava só dando os finalmente aqui do conteúdo para ir por aí. Certo? A aceitação por causa, quando só podia ser, no mínimo, 2 sócios, agora só com um, eu creio que ela vai aumentar mais ainda.
e a sociedade anônima depende de muito recurso financeiro também, então eu creio que o que é mais comum é ter sociedade simples, entendeu? É o mais comum ter sociedade simples. Então, obrigado, caríssimo Francisco José. Então, pessoal, vamos tratar aqui sobre as nossas avaliações. Nossas avaliações, pessoal, é o seguinte, eu vou projetar aqui, deixa eu só voltar aqui. Então, nós não vamos dar conteúdo novo, certo? Nós não vamos ter conteúdo novo, pessoal. Nós vamos tratar somente desse. As nossas discussões de outras aulas serão questões muito parecidas com a V1, tá? A V1 vai ser bem tranquilo, vai ser bem tranquilo. Vou projetar aqui para vocês isto aqui. Quem não viu aí... Vou projetar aqui, pessoal. Que foi? É que saiu aqui, gente. Pronto, pessoal. Vocês estão vendo aí? Então, pessoal, essa daí é a nossa parcial, tá? É a nossa parcial, pessoal. Essa é a nossa parcial. Nós estamos aproveitando aí tudo desde o primeiro dia de aula, certo? Do primeiro dia, cada dia de aula nós fizemos atividades. Então, são 10 atividades que nós estamos considerando. E eu postei lá no grupo as atividades para facilitar, vinculados aos dias. Você vê o dia aqui e vê a atividade que eu identifiquei. É só isso, né? Então, a Lana, a Elina, tá aí conectada? Tá não? Ó, tá faltando aqui a atividade do dia 12. Vai, identifica que é dia 12 e lá na atividade que eu coloquei no grupo, tá lá dizendo, atividade do dia 12 de março. E aí faz a atividade do dia 12 de março. Por aí vai. Cada um vai identificando. Como vai ser a nossa parcial? Essa é a parcial. Parcial é bem tranquila. O que está de verde já está tudo ok. Sexta-feira eu vou postar no grupo esta planilha, certo? Atualizada. Eu vou ver algumas respostas da 9 e 10 lá do sistema, do Nileão Digital. Ivanilda. Tá tudo ok, Ivanilda. Tá aqui, certo? E a nossa avaliação, pessoal, a nossa avaliação 1 vai ser o seguinte: eu vou postar lá, no dia que está marcado, 4 perguntas. Essas quatro perguntas, vocês vão ter um período, certo? O período até o dia 8 para me mandar. Ou manda no WhatsApp, ou manda pelo e-mail, certo? Ou manda pelo WhatsApp, ou manda pelo e-mail, certo? No dia marcado da nossa parcial, da nossa V1, que é dia 4 de maio, nós vamos fazer uma atividade de 8h20, de 8h20 até as 10 horas da noite, 20h20 às 22 horas, onde eu vou postar 3 perguntazinhas bem simples. Vocês vão dizer verdadeiro ou falso e vão responder. Eu vou postar no próprio WhatsApp. E aí vocês vão responder sem nenhum problema lá mesmo para mim, no privado, não é no grupo, é no privado, certo? Então é bem tranquilo, vai ser esse tipo de pergunta. Alguma situação tal, é verdadeiro ou falso? Com toda certeza, pessoal, eu creio que muitas das nossas das perguntas nós já discutimos aqui no grupo, em sala de aula, então são perguntas bem tranquilas, certo? Alguém quer mais ver alguma nota aqui da planilha?
antes de nós encerrarmos. Paula. Paula é o primeiro nome? Paula. Espera ainda. Paula Elaine. Tu respondeu lá pelo sistema a 9 e a 10, Paula? É porque se você respondeu lá pelo sistema, eu ainda não contabilizei, certo? Então, aqui, a 9 e a 10, ó. Pronto, eu vejo lá. Até sexta-feira eu vejo e atualizo. Maiara, vamos ver aqui. Maiara tá aqui, Bezerra, né? Maiara tá ok aqui, né? Maiara Bezerra Souza, tá ok aqui. Quem foi outro? Lucas Gabriel. Não, quando vai passar a V1? Vai ser, é porque está lá marcado, eu vou postar no grupo. Eu vou dizer para você, eu vou postar no grupo. Está lá naquele calendário, pessoal, está lá naquele calendário. Eu digo para vocês no grupo. Quem mais quer ver, que eu não vi? Jacíria. O primeiro nome é Jacíria. Jacíria Oliveira. É o primeiro nome ou eu tenho um outro nome antes, para me localizar? Antes de Jacíria. Maria Jacíria, ok. Então, Maria Jacília Oliveira Diodato, você está pendente aí das atividades, né? Ó. Consta aqui pendentes essas atividades. Você vê a data aqui em cima. Pronto, a 9 e 10, né? 9 e 10 eu pego lá. E essas outras que estão em aberto? Você vê a data aqui em cima e aí você, então, localiza a data da atividade que está lá no grupo também. Beleza, beleza. Qualquer dúvida, tu me pergunta. Carla Isis. Carla Isis Amarante Castro, tudo ok. Pessoal, então é isso, pessoal. Tá bom por hoje, tá bom? E aí, boa sorte aí na professora Liz, na atividade, e a gente vai conversando aí nesses dias, e na quinta-feira a gente faz uma pequena revisão, coisa bem rápida, bem objetiva, sem maiores problemas. Francília, ficou sem fazer uma? Tu, mas tu já te entregue todas, Francília? Deixa me ver aqui a planilha.